Vou só atualizar aqui alguns números dos mortos, das pessoas que infelizmente perderam as suas vidas por conta desses ataques terroristas. Agora nós estamos acompanhando mais uma explosão. Ao vivo, mais uma explosão ali na faixa de Gaza. Acho que dá para ouvir bem o barulho, para você que também está no rádio. Mísseis caindo agora na faixa de Gaza. Se eu não me engano, cerca de 5 mísseis aí ao mesmo tempo. Ao vivo aqui essas imagens, direto da faixa de Gaza, o mar ali da faixa de Gaza. O cinegrafista agora mudou. Se eu não me engano, ele está tentando se proteger agora, o cinegrafista da Agência Internacional. Ah, sim. Mísseis lançados. Mais mísseis. Cenas assustadoras, gente, que nós estamos vendo aqui agora. Impressionante. No momento o cinegrafista está tentando captar aqui algumas imagens. Eu acho que eles estão num ponto relativamente um pouco mais seguro, mas não consigo imaginar qualquer tipo de segurança num lugar desse, né? Risco perto deles, né? Risco enorme, né, Nelson? Absolutamente enorme. Que isso. E aí ele saiu correndo da onde ele estava justamente para tentar captar essa nova explosão que nós estamos podendo transmitir aqui para vocês. Uma fumaça preta agora no céu, um sol de 5 horas da tarde aproximadamente ali em Israel. Imagens chocantes que nós estamos acompanhando por aqui. Bom, gente, eu estava trazendo para vocês alguns dados atualizados aqui dos mais de 900 mortos do lado israelense. Enquanto eu falo, mais bombas e mais mísseis estão sendo lançados. São mais de 900 mortos do lado israelense. A gente tem aqui um balanço atualizado, aqui divulgado até agora, do número de mortos por países. Então temos 18 mortos vindos da Tailândia. Lembrando que a maioria desses mortos são os 250 mortos da festa ali, da rave que acontecia ali, muito próximo da faixa de Gaza. Então, organizada por um brasileiro. Mortos tailandeses, 11 americanos mortos, segundo dados, inclusive, do Departamento de Estado americano. Temos 10 mortos do Nepal e outros 4 nepalenses hospitalizados em Israel. A própria embaixada do país informou que um 5º cidadão está desaparecido e estão buscando. E nós temos também 7 argentinos mortos e o desaparecimento de 15 outros cidadãos argentinos. Mais bombas sendo lançadas, mísseis sendo lançados, agora muito próximo a uma região mais portuária ali, né? Podemos dizer assim, da faixa litorânea ali da faixa de Gaza, uma faixa localizada na região sul do país. São centenas, pelo menos mais de 2 centenas de pontos de destruição ali em Israel. Essa foi mais uma sendo promovida agora numa área mais portuária que vocês estão acompanhando. O cameraman estava numa outra área, exibindo a área mais da metrópole mesmo, da faixa de Gaza, onde nós tínhamos já prédios muito destruídos. São mais de 900 prédios que foram destruídos até o momento, 5.000 prédios afetados, e agora nessa região portuária nós temos mais uma destruição que vocês... Os mísseis não param, gente. As bombas não param, é o tempo inteiro. Vocês que estão apenas no rádio estão ouvindo enquanto a gente está falando já desde ontem. Isso acontece justamente pelo fato da gente estar aqui mostrando para vocês em tempo real. O barco está em chamas, né, Paulinho? Hã? Parece que tem um barco em chamas, né? Embarcação em chamas? Eu não estou conseguindo ver essa imagem. É um barco mesmo. É uma embarcação? Exatamente. Acho que é uma embarcação ali ancorada no porto. Perfeito. Que está em chamas, provavelmente perfeito. Alvo da... Israel bombardeando a faixa de Gaza numa resposta que a gente já vinha relatando aqui muito clara, né? Para você que chegou agora, através do rádio, são 11 horas e 17 minutos. O dia é mais um dia de cobertura por aqui na Jovem Pan de tudo que acontece lá em Israel. Israel em guerra, há um bombardeio agora na faixa litorânea da faixa de Gaza e a gente vê um barco pegando fogo agora, imagens... Mais mísseis e mais bombas sendo lançadas, Paulinho, nesse momento. O negócio não para. E é importante destacar que essas imagens são chocantes, né? Surpreende qualquer pessoa. E a guerra nem começou ainda, né? A guerra vai começar quando Israel começar a incursão
por terra, não é? Então, essas imagens bizarras e tristes vão se multiplicar, com toda certeza, infelizmente. E vale dizer que a faixa de Gaza é uma faixa litorânea, né? Então é possível que o bombardeio do porto seja uma forma de impedir a chegada de... Eu acho que parte, obviamente, da estratégia que eles já fizeram do desabastecimento, né, mano? Exato. Então você sufoca. O que vocês estão vendo aí é um verdadeiro sufocamento aí promovido por parte de Israel nessa área da faixa de Gaza para tomar o poder e não deixar com que o Hamas tenha qualquer tipo de jurisdição ali, de poderio nessa área. Muito provavelmente esse barco que vocês estão vendo deveria ser um barco de abastecimento, né? Ou algo do gênero, e como vocês veem nas imagens, está completamente destruído. Sirenes tocando, como vocês acompanham a rua. Uma questão muito importante desse tipo de estratégia é o dano civil, né? Porque quando você impede todo o abastecimento, quer dizer que a população civil também vai ficar desabastecida de alimento, de água, de infraestrutura, de remédios. E isso, do ponto de vista humanitário, é muito preocupante, né? Então, eu acho que nesse tipo de situação, Israel lida com dois dilemas na sua incursão militar. O primeiro dilema são os reféns, né? Porque no bombardeio você não pode matar cidadãos do seu próprio país. O segundo dilema são os danos colaterais que acabam, no longo prazo, servindo de alimento para o recrutamento das forças terroristas, né? Porque nada mais contundente para você argumentar, para tentar convencer um jovem a aderir a um grupo terrorista do que ele ter a sua casa incendiada. E um detalhe que é importante falar, né? A gente tem notícia já há mais de década que o Hamas, tão desumano que constrói as suas bases debaixo de escolas e hospitais. Ou seja, o dano civil, nesse caso, ele fica quase que inevitável. Ou não tem nenhum ataque, ou tem ataque com dano civil. Eu acho que essa é a situação de Israel nesse momento, uma situação dificílima. Um dilema gravíssimo. Um dilema o movimento terrorista costuma usar a população civil como escudo, não é? Exato. Mas assim, a questão é que o Hamas, ele cresceu com apoio popular, né, que nem de longe hoje em dia, né, isso é bom explicar, a maioria dos palestinos apoiam o Hamas, né? Isso é bom deixar claro, né? É porque são usados. Ele vive um governo autoritário, um governo ditatorial, ditadura lá na faixa palestina, né? Faixa de Gaza. E é bom deixar claro o seguinte: o Hamas, ele usa movimentos sociais, hospitais, escolas, para angariar apoio popular. Não significa que ele tem estrutura civil dentro desses lugares, né? Sim. Gente, nós vamos conversar agora com outro morador lá de Israel, ele que mora há 5 anos, o Mauro Nadvorny, que já está conectado. Eu quero entender, Mauro, onde é que você está, se você puder situar para a gente. Sim, eu estou a 40 quilômetros ao norte de Tel Aviv, uma cidade chamada Hedera, onde aqui a situação está calma, não está caindo nada. E você ouviu sirenes por aí? Você chegou a ver algum tipo de alerta promovido pelo Estado ou não? Não, aqui onde eu moro não. Os foguetes que são lançados de Gaza chegam até Tel Aviv, no máximo, né? Não conseguem ter esse alcance. Então aqui na minha região é tranquilo. Eu estava assistindo a conversa de vocês, eu quero só esclarecer que esse barco que vocês estão vendo é um barco provavelmente de pesca só, porque não há abastecimento que chegue de navio a Gaza. O único abastecimento que chega é sempre por terra, por dentro de Israel, ou eventualmente pelo Egito, pela fronteira egípcia. E nesse momento está tudo cortado. Quer dizer, Gaza está sem abastecimento de tudo. Inclusive foi cortada a eletricidade, água, torres de celular foram derrubadas. Nem começou. Isso é só o esquema. Mais uma explosão nesse próprio barco acaba de acontecer. Agora, Mauro, só aproveitando o teu conhecimento, você acha que poderia ser ali uma espécie de esconderijo? Por isso? Porque nos causa estranheza, barco específico. Esse barco eventualmente poderia ter uns porões, armamento, explosivos, algumas coisas que talvez justifique todas essas explosões que a gente está assistindo, porque todos os ataques a Gaza estão sendo por meio da aviação.
especialmente pela aviação. E a aviação, eles não a diferença que existe para o bombardeio que Israel faz com a aviação do lançamento de foguetes do Hamas é que os foguetes são lançados a esmo. Eles têm uma distância para cobrir e depois caem. E normalmente caem em qualquer lugar. Quando se diz em qualquer lugar dentro de uma cidade, pode ser numa casa, num edifício, numa escola, num hospital, caem literalmente em qualquer lugar. Os ataques da aviação israelense, eles são ataques dirigidos, quer dizer, os pilotos saem com as coordenadas onde as bombas vão ser lançadas por alguma razão. Ou se trata de locais que escondem armamento, ou se trata de casas de gente do Hamas, ou se trata de algum órgão ligado ao Hamas. Esses são os alvos, normalmente. Tanto que o bairro onde moram as famílias do Hamas, principalmente aquelas que têm mais dinheiro, esse bairro praticamente está destruído, não existe mais uma casa de pé lá. Então a aviação israelense, quando vai bombardear um edifício, por exemplo, onde existem algumas salas ocupadas pelo Hamas, os moradores são avisados, eles têm tempo para saírem porque o edifício vai ir abaixo, e vai realmente. A aviação lança uma bomba e o prédio vai abaixo. Ô, Mauro, então essa é a diferença. E só para entender, você está pensando em voltar para o Brasil? Está pensando em ficar por aí? Você se sente seguro aí? Não, eu me sinto totalmente seguro. Eu moro num prédio dos anos mais recente, meu prédio tem 5 anos. Eu tenho uma sala, um quarto de proteção, paredes de 50 centímetros de concreto, quer dizer, mesmo que o prédio vá abaixo, essa coluna com esses quartos sobrevive, né? Ficam de pé. Então eu estou tranquilo, não tenho problema. Minha filha, que mora em Tel Aviv, veio para cá, está ficando conosco por esses dias terríveis que estão acontecendo, mas não penso em retornar, não. Muito bem. Mauro, obrigado, viu, pela sua participação ao vivo nesta terça-feira aqui. Obrigado, você nos ajudou a entender um pouco melhor esse verdadeiro caos que se instalou ali na faixa de Gaza. Obrigado. Por nada, um abraço.